Eu sou o pastor Frank Mendonça e é um prazer ter você aqui conosco neste primeiro episódio do nosso podcast. Seja muito bem-vindo, você que é do Ministério Vida, você que não é, você que é amigo, você que viu a informação na rede social. Seja muito bom dia, seja muito bem-vindo e muito bom dia para você. Nós estamos começando agora o nosso Café com Vida. Eu espero que você esteja bem, com a sua família, com a mente boa, com o coração bom. E nós já vamos meditar na palavra de Deus, pois ela é quem nos sustenta. Ela é que nos cura, ela é que nos restaura, ela é que nos enche. É a palavra de Deus. Eu quero ler com você o texto de Hebreus, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 12. Hebreus 12, versículo 12 e o 13. Vem comigo nessa leitura. Diz assim o texto: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o que manqueja não se desvie, mas antes seja curado. Amém. Onde você estiver, onde você se encontrar agora, talvez dentro do seu carro, talvez dentro do seu quarto, quem sabe você já esteja no seu trabalho, esteja nos ouvindo, eu quero falar com você a respeito de cansaço. Nós já estamos terminando o mês de julho, daqui a pouquinho vamos mergulhar no mês de agosto, e é sempre muito bom declarar palavras proféticas e espirituais sobre aquilo que está diante de nós. Portanto, o mês de agosto será um mês incrível, inesquecível, poderoso e extraordinário. Não importando o que você viveu no mês de junho, não importando o que você viveu no mês de julho, maio, abril, março, fevereiro ou janeiro. O que é importante é você declarar as bênçãos do Senhor sobre aquilo que ainda virá. E o mês de agosto será incrível, será poderoso. Nós vivemos o mês de julho aqui em nossa igreja, dias de glória, dias de despertamento. Foi incrível estar nas quartas-feiras com os nossos irmãos, domingo pela manhã, domingo à noite. E eu também já, antes de entrar na palavra, quero convidar você para estar conosco em todos os cultos de mentoria neste mês de agosto. O Senhor fez brotar aqui no meu coração revelações poderosas e eu quero fluir, eu quero entregar tudo ao seu coração. Bom, este texto é um texto que nos prende justamente neste tema, cansaço. E quem não está cansado, não é? E quem não está esgotado? Quem não está exausto? E aqui eu não estou falando somente de um cansaço físico. Aqui eu não estou falando somente de um cansaço de carregar algo, de fazer uma caminhada. Esse cansaço, você vai concordar comigo, é um cansaço de alma, é um cansaço de mente. Na psicologia chamam alguns de burnout. É o esgotamento, é quando o sujeito já não tem mais alegria em estar em alguns ambientes e nem deseja estar. Nós estamos hoje no Brasil com uma grande pandemia, que é a pandemia do cansaço, é a pandemia do esgotamento, da exaustão. Pessoas que já não conseguem mais produzir como produziam, pessoas que não conseguem fazer mais o que faziam, não tem mais a força da criatividade, da produtividade, da inspiração. Literalmente as pessoas estão exaustas, esgotadas. Elas olham para aquilo que elas viveram e a esperança parece que vai cada vez menos, vai diminuindo. E esse texto que o autor, que não sabemos se foi Lucas, que não sabemos se foi Paulo, ele traz para esse público específico dos hebreus uma palavra forte, poderosa, pois eles também estavam exaustos.
eles também estavam cansados. Cansados especificamente aqui no sentido da esperança, do aguardar, pois este povo, eles se renderam à pregação da salvação, aceitaram Jesus como o Messias, como ungido de Deus, como servo de Deus, como porta para a eternidade, para a salvação, e eles aguardavam o retorno de Jesus por aquele tempo. E passou 1 ano, passou 2 anos, passaram 3, 4, 5, de forma que eles começaram a se esgotar, começaram a cansar. Eles já não tinham mais a mesma esperança neste contexto aqui. Ao passo que muitos começaram a retornar para a antiga religião, voltaram para os antigos ritos, começaram a retornar para as antigas práticas. Aqueles que haviam abandonado a lei de Moisés para abraçar as boas novas, agora estavam já retornando às práticas antigas do Velho Testamento, e eles estavam já esgotados. E quando o autor escreve, é justamente para despertar. O autor, ele escreve justamente para poder animar, para poder alegrar, para poder renovar, porque às vezes, irmão, a gente precisa de alguém para nos animar. A gente precisa de uma palavra profética para nos restaurar, para nos colocar de pé. Não adianta ficar batendo no peito e achar que nós vamos conseguir tudo sozinhos. Não, não. A gente precisa de uma voz, precisamos de uma ajuda, de um conselho, de uma direção, de um alinhamento. E aqui o autor, ele se coloca nesta posição. Ele se coloca neste lugar de poder estender as mãos, de escrever algo que vai mexer de dentro para fora, porque o cansaço aqui é dentro, não é fora. E ele diz: fortaleçam as mãos que estão cansadas, as mãos que estão enfraquecidas, e os joelhos que estão vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para o que está manquejando, tropeçando, vacilando, não manqueje, e nem se desvie, mas antes seja curado. Veja, aqui ele está falando que este cansaço é uma doença. Aquilo que a ciência, que a psiquiatria, que a neurociência, que a psicologia já entende como doença nesses últimos anos, que é esse esgotamento de alma, esgotamento de mente, esgotamento interior, o apóstolo Paulo, e penso que foi ele que escreveu esse texto, ele já traz esse esgotamento há 2000 anos atrás como uma doença, como uma patologia. Portanto, tem que levar muito a sério, porque isso aqui não é brinquedo. Tem pessoas que literalmente, elas, por não tratar, por não buscar ajuda, elas se deprimem, elas se fecham, elas não conseguem mais sair do lugar. Talvez você que está me ouvindo, que está me vendo, quem sabe dentro desse quarto, aí em lágrimas, quem sabe com essa exaustão, com essa não vontade de se levantar, com essa não vontade de ver ninguém, com esse não desejo de ir trabalhar, com esse não desejo de estar, porque esse esgotamento produz exatamente isso. É uma vontade de não estar, é uma não vontade, é um não desejo, é um não querer. E aí não tem muita explicação para aqueles que estão passando por isso. Eles buscam talvez uma justificativa em uma coisa ou em outra, e logo vem o batimento cardíaco acelerado, a frequência respiratória curtinha, já vem as lágrimas escorrendo o rosto, e parece que o colchão abraça e não consegue sair do quarto. Muitos homens de Deus já passaram por isso. Moisés passou por isso, Jeremias passou por isso. Você lembra Elias, naquele esgotamento completo por causa daquela profecia, aquela palavra de Deus que ele lançou? Acabe o perseguindo, Jezabel o perseguindo, o exército o perseguindo, o próprio povo desconfiado quanto ao seu ministério. Ele estava sozinho, estava se sentindo sozinho. É claro que ele não estava muito bem acompanhado por Deus, mas a sensação que nós temos nesse momento de esgotamento é de isolamento,
é de que a gente está lutando sozinho, de que ninguém está vendo, ninguém está enxergando, ninguém está percebendo, ninguém está atento às nossas aflições. É por isso, talvez, que o salmista, no Salmo de número 42, ele falou para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Veja que o salmista, ele está falando com ele mesmo, ele não está conversando com ninguém, ninguém está conversando com ele. É a alma conversando com a alma, é a mente conversando com a mente, e talvez você esteja neste epicentro da exaustão. Você esteja no epicentro dessa tempestade do esgotamento. Talvez você já não esteja conseguindo mais, não é porque você não quer, não é porque você não tenha boas intenções, é porque você não está tendo mais forças, você está esgotado, você já não sabe o que fazer. O salmista, ele gritou em alto e em um bom tom, e ninguém ouviu. Ele disse: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, eu ainda o louvarei. Ainda tinha esperança, e é o que você tem que ter esperança de dias melhores, daquilo que está à sua frente. Esse mês de agosto profetiza, querido. O que é a profecia senão palavras inspiradas pelo Espírito Santo? Disse o apóstolo Pedro. Você não precisa falar línguas estranhas, colocar a mão na cabeça de alguém para ser profecia. Profecias são palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, convide o Espírito Santo para, neste momento, dentro do seu quarto, aí na sua sala, dentro do seu carro, indo para o trabalho. Eu não sei onde você se encontra, mas convide o Espírito Santo para poder te inspirar nas palavras. Você se recorda quando o profeta Ezequiel, quando estava na Babilônia, esgotado, cansado, pois ele estava distante da sua pátria, distante da sua terra, distante da sua família, foi raptado enquanto jovem, enquanto alguém que sonhava, alguém que projetava o seu ministério, a sua carreira, totalmente diferente daqui o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Ezequiel se encontra. Ele estava esgotado, ele estava sem esperança. Mas você lembra da visão que ele teve? Você lembra do que ele enxergou, da revelação que foi aberta para ele? Porque é assim, quando nós pensamos que todas as portas se encontram fechadas aqui embaixo, uma porta no céu se abre. Você se recorda quando a própria voz de Deus disse para ele: Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo. Talvez eu possa aqui transcender os séculos e os tempos, e esta voz de Deus ecoando no meu coração, e eu transbordo para você dizendo: põe-te em pé. Põe-te em pé, Maria. Põe-te em pé, Pedro. Põe-te em pé, Frank. Põe-te em pé, Luzia. Põe-te em pé, Márcia. Põe-te em pé, Márcio. Põe-te em pé, filho, e o Senhor falará com você. Elias também passou por isso. Esta foi a razão de, já quase no final da sua carreira, ele entrar dentro de uma caverna onde já se viu. Quem poderia imaginar o grande profeta, quem sabe o maior profeta que Israel já pôde testemunhar? Quem diria que este grande homem, este grande líder, esta voz, essa trombeta de Deus, essa buzina de Deus, esse chofar da eternidade pudesse terminar os seus dias passando por uma caverna, um lugar inóspito, um lugar sombrio, um lugar escuro, um lugar sem vida, sozinho ali, enclausurado, fechado, com medo, com fobia, com desespero, com pânico, com lágrimas que ninguém pudesse ver, que ninguém pudesse enxergar. Meu Deus, talvez você também esteja pensando dessa forma. Quem poderia imaginar que você pudesse chegar no mês de julho tão esgotado, tão sem energia, tão como você está?
tão sem esperança, tão sem sonhos, tão cansado, tão sem criatividade. Quem sabe você esteja na sua caverna existencial. Quem sabe você esteja maquiando para os seus amigos, para a sua família, maquiando no trabalho, porque a gente é assim, né, para tentar suprir todo este cansaço, e a gente usa as máscaras do dia a dia, aquele sorriso invocado para ninguém perceber as nossas dores, para ninguém perceber as nossas agonias, e aí a gente coloca uma máscara para ir para o culto, uma máscara para ir trabalhar, uma máscara para poder nos relacionar na vida social, uma máscara para que os filhos não percebam, uma máscara para que o cônjuge ele não perceba e não demonstre fraqueza. Afinal, nós vivemos em um mundo gospel onde mostrar os nossos sentimentos é demonstrar fraqueza. Mostrar a nossa humanidade é dizer que você é fraco, que você é débil, que você está debilitado. Pelo contrário, o Senhor no Éden, Ele foi seres humanos. A nossa humanidade, ela precisa ser mostrada, e a dor, a emoção, o sentimento, a lágrima faz parte de todo esse bojo, esse repertório de humanidade que o Senhor nos deu. Esconder as lágrimas, disfarçar, não adianta camuflar. Aí, até quando você vai conseguir segurar? Até quando você vai conseguir resistir? Até quando você vai esconder? Até quando você vai mentir para você mesmo que as coisas vão bem? Até quando você vai sorrir para todo mundo e chorar dentro desse quarto escuro, sombrio, dentro dessa masmorra, dentro dessa caverna? Você se recorda muito bem quando Elias estava lá dentro e talvez ele tenha pensado consigo mesmo que era o seu fim. E talvez seja aqui que more o grande perigo, o grande risco. Esses diálogos que nós temos com a gente mesmo. Porque na nossa mente é como se tivesse uma pracinha com 2 bancos. Você senta de um lado e você senta do outro. E você começa a acusar você mesmo, dizendo: você não presta para nada, você não suporta nada, você não vai chegar a lugar nenhum. E, em contrapartida, no outro banco, você tenta refutar essas palavras suas mesmo, dizendo: não, eu vou conseguir, Deus é comigo, eu sou suficiente sim, a porta vai se abrir. E quando você refuta, logo vem aqueles pensamentos dizendo: você não tem capacidade nenhuma, está vendo? Você está isolado, as pessoas não te enxergam, as pessoas elas não te veem, as pessoas estão vendo você sofrer e não estendem as mãos. Meu Deus, é uma loucura. E você tem esse diálogo indo para o trabalho, e você tem esse diálogo pelas madrugadas. Quem sabe você nem tenha dormido hoje direito por causa desses diálogos. Quem sabe você agora está em prantos, quem sabe você agora está em lágrimas por causa desse diálogo, dessa mentalidade, dessa guerra na sua mente. E você sabe que a guerra não é fora, a guerra começa justamente dentro. Elias, certamente, dentro daquela caverna, não era o maior perigo é quando a caverna está aqui dentro. O maior perigo não é quando a gente entra numa masmorra, é quando a masmorra é a nossa mente. O maior risco não é quando nós entramos numa prisão, numa cela. O maior risco, o maior perigo é quando essa cela é a nossa mente. São os nossos pensamentos que estão presos, repetitivos, intrusivos, alienantes, sabotadores. Essas ruminações que não conseguimos parar, esse pensamento acelerado que às vezes tira o nosso respirar, é um desespero louco. E eu não estou aqui dizendo em teoria, porque eu já passei por esse cansaço, eu já passei por esse esgotamento, eu já passei por esse desespero.
Eu já acordei, sentei na cabeceira ali da cama e já perguntei para Deus: até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai me socorrer, não vai tirar essa angústia, não vai tirar esses laços de morte, porque é um desespero. E isto daí não implica dizer que você não é crente, não implica dizer que você não é filho, que você não foi perdoado. Isso não implica dizer que você está em pecado. Não, não, por favor, não. Isso só quer dizer que você está cansado, está exausto, que você precisa ser renovado. Elias estava naquela caverna, mas o maior perigo é que a caverna estava dentro da cabeça de Elias. Mas cá entre nós, não podemos ficar só com a parte que Elias entrou na caverna. Precisamos também dar continuidade à história, porque Deus também foi na caverna. Deus também entrou nesta caverna. Ele foi lá, ele esteve lá. E não esteve de longe, porque você ouviu a pergunta através do texto, quando Deus disse: por que estás aqui, Elias? O que estás fazendo aqui, Elias? A pergunta não foi: o que estás fazendo aí, Elias? Porque a diferença desse aí para esse aqui tem tudo a ver com o espaço geográfico, o lugar que Deus está. Muitas pessoas te ligam, muitas pessoas perguntam exatamente desta forma: o que você está fazendo aí? Ou seja, essas pessoas, elas mantêm uma distância, porque muita gente, ela quer manter a distância, ela não quer se aproximar, ela não quer ter intimidade nesses momentos de esgotamento, porque nós não produzimos interesse para essas pessoas quando nós estamos cansados. Talvez esta seja a razão para tanto desface, porque sabemos que as pessoas, elas só querem o nosso melhor, né? As pessoas não querem as nossas lágrimas, não querem as nossas dores, elas nem querem ouvir as nossas lamúrias, elas não querem ouvir a respeito dos nossos desafios, das tempestades que têm agitado. Por isso que as pessoas ficam perguntando: o que está acontecendo aí na sua casa? O que está acontecendo aí no seu ministério? O que está acontecendo aí na sua empresa? O que está acontecendo aí no seu casamento? Elas querem manter essa distância através do aí, porque as pessoas, quando percebem que nós não produzimos mais aquilo que era interessante a elas, elas tendem a desaparecer, elas tendem a sumir, elas tendem a não se aproximar. Evangelho é proximidade, evangelho é toque, evangelho é estar junto, evangelho é abraço, evangelho é você estar misturado. Isso é evangelho. Por isso que muitas pessoas hoje, elas vivem na religião, não vivem no evangelho. Elas vivem simplesmente nesta religiosidade. O evangelho, ele te obriga a andar uma milha a mais com alguém que está sofrendo. O evangelho vai te obrigar a descer à casa do oleiro, e ir na casa do oleiro, a abraçar, a tocar, a sentir o cheiro. O evangelho vai dizer que a dor do próximo tem que ser a minha dor, o choro do próximo tem que ser o meu choro, pois a alegria dele é também a minha alegria. Este é o evangelho da cruz, este é o evangelho de Cristo. Não esse Cristo bonito, esse Cristo com barba cerrada, com olhos castanhos, esse Cristo meio que europeu. Não, o Cristo que é raiz de terra seca, que não tem formosura, este Cristo que se despojou de tudo, da sua glória, do seu poderio, e desceu às partes da terra, e foi socorrer, e foi pagar um preço que não era dele. Meu Deus, que coisa linda!
Que coisa linda, que exemplo lindo. E Ele nos chama para andarmos dessa forma, para ter toque, para ter abraço, sem ter medo de ser cancelado. O Cristo que não só curou o leproso, mas tocou no leproso. O Cristo que pegou a areia, terra, cuspiu, fez barro e tocou nos olhos daquele que não enxergava. Meu Deus, que coisa linda! Isto é evangelho, isto é cristianismo, isto não é Assembleia de Deus, isto não é batista, isto não é Ministério Vida, isto é ser cristão, isto é ser filho de Deus, isto é estar no reino de Deus. Elias pensava que estava sozinho com as suas ruminações. O que são ruminações? São pensamentos que não param. São pensamentos que ficam beliscando você e não te deixa relaxar, dormir, trabalhar, produzir. Ruminações são distrações mentais, cognitivas. É o que muitas pessoas estão tendo pela manhã, no almoço. Por isso que a comida não é triturada, não é digerida. Por isso que as pessoas comem e não sentem o cheiro, não sentem o sabor, não sentem o gosto. É por isso que as pessoas estão, mas não estão, por causa das ruminações mentais. São pensamentos que passam de forma rápida, mas poderosas, e que geram sentimentos de medo, de agonia, de tristeza, de fobia, de desespero, e você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu estou falando a respeito de esgotamento. Talvez seja por causa de injúrias, talvez seja por causa de calúnias, talvez seja por causa de dívidas, talvez seja porque você tentou tantas vezes, de tantas formas, de tanto jeito, e nada do que você esperava, nada do que você escreveu, do que você desenhou, nada do que você colocou no roteiro deu certo. Nada do que você planejou, do que você organizou, do que você postou, lembra? Você postou que seria diferente, você escreveu aquele textão maravilhoso, você até desenhou na sua mente, convidando amigos para o culto de ação de graças, você até projetou pedir o microfone da igreja para testemunhar. Eu sei muito bem a respeito desse sentimento, desse esgotamento, desse cansaço, desse desespero. Eu sei, Elias também sabia dessas ruminações, dessas agonias mentais que ninguém vê, ninguém enxerga, dessas crises. Essas crises que você aperta o banco da cadeira que você está sentado, essas crises que você faz força para ninguém perceber, essas crises que te faz ir para o banheiro e fechar a porta do trabalho para ninguém ver o seu desespero, o seu fôlego se esvaindo. Essas crises. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas, porque estás em desespero, porque estás em agonia, porque estás sem esperança, porque estás sem tanta força, porque te perturbas, ó minha alma, porque te perturbas. Elias estava lá naquela caverna pensando, é o meu fim. Quem sabe, aqui é só conjectura de um ser humano, tá? Esquece o pastor, esquece o líder, me permita ser só o Frank, porque eu no lugar de Elias eu estaria pensando, será que valeu a pena? Valeu a pena ter profetizado, valeu a pena ter me separado, valeu a pena ter obedecido, valeu a pena ter me santificado, valeu a pena fazer o que Deus mandou fazer, valeu a pena, porque não é assim que a gente pensa. Valeu a pena? Será que valeu a pena aquela campanha? Valeu a pena ter feito tanta coisa? Valeu a pena não ter saído da igreja? Valeu a pena ter sido honesto? Sim, diga para sua mente, sim, valeu a pena.
Valeu a pena porque você não fez isso por ninguém, nem para ninguém. Você fez isso porque você não pode negar a sua natureza, o seu caráter, a sua personalidade. Você não pode negar aquilo que Deus colocou em seu coração. Se você tinha honestidade, se você entregou honestidade, é porque você tinha honestidade. Se você entregou lealdade para o desleal, é porque você tinha lealdade. Se você entregou bondade para o mal, é porque você tinha bondade. Se você entregou generosidade para o ingrato, é porque você tinha generosidade. A gente só dá aquilo que nós temos. Se você tinha semente de bondade, de amor, você tinha que ter semeado, sim. Não tem a ver com o outro, se o outro merece, se essa igreja mereceu, se esse trabalho mereceu. Não, não. É porque você é assim. Você é cheio de generosidade, de educação, de bondade. Você é cheio de lealdade. Você é cheio de gratidão, de justiça de Deus. Oh, meu Deus, como eu gostaria de estar aí onde você está, falando no seu ouvido que valeu a pena, sim, Elias, valeu a pena, divino, vale a pena permanecer. Mas deixa eu terminar aqui, porque essa história não termina com Elias dentro dessa caverna. Essa história não termina com Elias enclausurado aí neste lugar inóspito, sombrio, como a sua história não vai terminar aí dentro deste quarto. A história não vai se encerrar aí nesta falência, nesse capítulo dessa história que você não queria ter lido, mas está lendo, que você não queria viver, mas está vivendo, e você entendeu o que eu disse, é só um capítulo. É só um capítulo, é só um degrau. Tem outros capítulos interessantíssimos, cheio de romance, cheio de alegria, cheio de aventura, cheio de sorrisos, cheio de portas abertas. Então é só um capítulo, é só um momento, é só uma atmosfera, não é o todo, é só um extrato, não é a sua história toda. Por favor, em o nome de Jesus, e deixa eu aqui usar o nome de Jesus, que está acima de todo nome, para poder despertar a tua mente e dizer que é só um capítulo. É só um capítulo, tá bom? Talvez não seja para todos essa palavra, mas é para você, e você sabe. É para você, é para você, é para você, é para vocês, é para mim. É Deus visitando as nossas cavernas e dizendo: o que fazes aqui? A pergunta, ela traz-nos uma verdade intrínseca, e a verdade intrínseca é esta: não era para você estar aqui, não era para você terminar aqui, não era para você ter estacionado aqui. O que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? Deus vai lá onde você está. Não importa se é no alto de uma montanha, Ele te encontra. Não importa se é no mais profundo dos mares, lá Ele vai estar. Não importa para onde você corra, não importa se você está tentando se esconder. Quantas pessoas vêm aqui na nossa igreja e ficam na galeria, no último banco, na última fileira, no lugar mais escuro, mas Deus te viu, Deus te achou, Deus sabe quem você é, Deus conhece o endereço da sua caverna. Uau! Deus conhece o endereço da sua caverna, Deus conhece o endereço do teu cativeiro, da tua cela, da prisão, das masmorras que estão dizendo para você que acabou. Ele conhece e Ele vai lá. Talvez essa caverna seja um casamento, seja um ministério, seja uma vida financeira, seja relacionamento, seja uma crise existencial, seja uma enfermidade que o diagnóstico foi letal para você. Mas Deus, como foi lá
na caverna onde estava Elias, ele vai onde você está agora. Ele vai não para te acusar, ele não vai para poder destruir-te, ele não vai para pisar em você como muitos fazem, porque quando a gente está nesse momento, as pessoas, ao invés de estender as mãos, elas nos pisam, não é? Elas dizem, não falei que ele ia cair? Eu não disse que ela não tinha tanta força? Eu não disse que ele era fogo de palha, que o fôlego era curto, que ele não iria vencer? Eu não disse que ele não era nada? É assim que as pessoas, ou que algumas pessoas pensam, mas não é assim como Deus pensa. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, de prosperidade. Você precisa ouvir o que Deus tem para dizer a teu respeito. Para de ficar ouvindo a sua mente, porque a sua mente mente. A sua mente mente. Ela mente quanto ao teu futuro, ela mente quanto ao teu passado, ela mente quanto ao teu presente, ela mente quanto à tua capacidade, ela mente quanto à tua força, ela mente quanto aos episódios, às experiências, ela mente quanto aos teus talentos, quanto ao que você vai chegar, quanto ao que você pode. Ela mente, a mente sem uma visitação do Espírito Santo, são componentes cognitivos de autodefesa que não vai querer que você saia desta cama, deste quarto, dessa estagnação, desse charco, desse lodo, desse lugar, dessa mesmice. Mas eu venho nessa manhã, eu venho nesse dia, eu venho nessa quinta-feira para dizer para você que a sua mente está mentindo para você. E você vai chegar sim. Você vai conseguir sim. O Senhor é a tua força, o Senhor é a tua bandeira, o Senhor é o teu escudo, o Senhor é a tua saúde, o Senhor é o teu caminho, o Senhor é a tua porta, o Senhor é a tua vida, o Senhor é o teu fôlego, o Senhor é o seu tudo. Então respira pelo amor de Deus. E receba a ajuda que vem do Pai. Sinta Ele hoje tirando você desta caverna. Sinta Ele hoje tirando você desse charco. Sinta Ele hoje tirando você deste ambiente, deste lugar inóspito, sem vida, sem esperança. Sinta Ele te abraçando. E eu não quero aqui adivinhar ou tentar adivinhar onde é que você está e como você está, mas sinta Ele aí. Sinta Ele aí. É café com vida, não é café com velório, não é café com morte. Não é café do desânimo, não é café da desesperança, não é café da falência. Então é café com vida. Então sorria, respira, em nome de Jesus. Diga como o salmista, eu ainda o louvarei. Eu ainda verei a sua face. Eu ainda estarei melhor do que eu estou e você vai estar em nome de Jesus. Então, nesta manhã de quinta-feira, sinta Deus retirando você desta caverna, estendendo as mãos para você, sendo o seu guia. Vamos tentar de novo. Vamos fazer de novo. Vamos fazer sempre. Não é fazer muito, é fazer sempre. Não é fazer tão grande. Tem gente que quer fazer muito. Não, faz sempre. Ora sempre. Jejua sempre. Consagra sempre. Creia sempre. Se alegre sempre. Sorria. Os céus estão te vendo. Nós temos informações privilegiadas. E as informações privilegiadas quanto à Bíblia, a nosso respeito, é que o nosso futuro não está nas mãos de Jezabel, não está nas mãos de Acabe, não está nas mãos de falsos profetas, não está nas mãos da economia, da política. As informações privilegiadas vindas da palavra de Deus é que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Então respira nessa manhã.
Deixa o ar entrar pelos seus pulmões, deixa o ar trabalhar, deixa o ar cumprir o seu papel, diminua esse batimento cardíaco. Olha para o que você tem, olha onde você chegou, passa a mão na sua pele, no seu rosto, respira, você está vivo, e se você está vivo, tem muita coisa por acontecer. Em nome de Jesus, eu te abençoo como um pai abençoa filho. Que esse dia seja incrível. E se ele não for incrível, faça ele ser incrível. Saia da inércia, saia dessa passividade de ficar esperando o dia ser bom. Em Deus, faça o dia ser bom. Em Cristo, faça o dia ser extraordinário. Entregue o melhor que você pode entregar. Não estou dizendo de falar só línguas estranhas, você decorar versículos e recitar versículos. Entregue o seu melhor na educação, na generosidade, no romantismo, na lealdade, no trabalho. Entregue o seu melhor na excelência. Entregue o seu melhor tom. Entregue o seu melhor todo o tempo. Por quê? Porque você pode. Então faça desse dia um dia incrível para você e para as pessoas que estão perto de você. Beijo no seu coração deste pastor que ama você e te convida para o próximo Café com Vida. Fica atento nas nossas redes sociais. Este podcast, este vídeo vai ficar salvo em algum lugar. Aí você pode ver uma vez, duas vezes, você pode compartilhar, envia para alguém, por gentileza, deve ter um sininho aí, clica nesse sininho. Se você não se inscreveu na nossa página, se inscreva, mande para alguém fora da cidade, fora do estado, fora do país e vamos ter vida. Vem para a vida, venha ter vida. Deus te abençoe, um excelente dia.